Vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas políticos do Sistema O Dia de Comunicação. Quem veio hoje? Vixe, tô sozinho. Chegaram! João Magalhães, mais pertinho de você hoje. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde, Eliezer, Edna Maciel. Boa tarde especial ao telespectador da UDIA TV. Vou deixar mais simpática para o fim, viu? Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Edna Maciel, consegui arrancar um sorriso seu, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, bom contar com você. Nem é difícil, né? Mas o Eliezer é a pura simpatia, eu estava ouvindo aqui no ponto tudinho, tá? Boa tarde, gente. Simpático só lá no Promorá. Brincadeira, Eliezer. É muito bom também contar com a presença dos nossos 3 comentaristas políticos. Gente, vamos começar com o vídeo que está circulando nas redes sociais, porque realmente estamos vendo uma situação de troca de farpas entre o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, e Temístocles Filho, deputado estadual e nome muito forte do MDB. Vamos primeiro ouvir essa declaração do prefeito para depois entender esse mal-estar dele com o presidente da Assembleia. Vamos conferir. Estou deixando é claro. Porque toda vez que eu abro a televisão diz, ele vai reconhecer. Não, Temístocles, eu sou seu amigo, estou no MDB, mas não fique assim, alegando uma coisa que está cansando. Essa lenga-lenga. Não, ele é quem sabe, ele é do MDB, eu já ajudei ele. Também você já foi ajudado pelo prefeito, doutor Pessoa. Eliezer Rodrigues, declaração forte, realmente nós estamos acompanhando esta situação de mal-estar se replicando dentro do MDB. Como é que você acompanha, Eliezer, como é que você observa esta situação de troca de farpas, de instabilidade entre Doutor Pessoa e Temístocles Filho? Uma crise grave pode estar se instalando no MDB e na Prefeitura Municipal de Teresina. Quando uma insatisfação interna passa a se tornar pública, isso pode gerar consequências graves, rompimentos, distanciamentos, pode desviar o foco da gestão, pode atrapalhar estratégias futuras do partido e do candidato. Eu acredito que para chegarem ao ponto de se manifestarem sobre o assunto, como fez o doutor Pessoa, como também já fez o deputado Temístocles, significa que pessoalmente, internamente, não conseguiram se resolver. Há uma troca de pressões, há uma troca aí de ataques que realmente não foi administrada de maneira reservada. E, por outro lado, eu entendo que o doutor Pessoa ele poderia ser mais grato ao deputado Temístocles, ao MDB. Em 2016, o doutor Pessoa foi candidato e perdeu para o PSDB, para o candidato ex-prefeito Firmino Filho, basicamente por uma diferença de votos equivalente ao apoio do MDB naquele ano ao PSDB. Agora, em 2020, doutor Pessoa consegue chegar à Prefeitura de Teresina sem dúvida nenhuma, porque teve o apoio de um partido grande, descentralizado e de forte militância, que é o MDB, que fez toda a diferença para o resultado do pleito eleitoral. Então, assim, é importante procurar corresponder, conversarem, estarem de uma maneira amigável para não transparecer uma desordem nem na gestão, nem no MDB. Edna Maciel, explicando um pouco melhor a situação para o nosso telespectador, nós estamos em um contexto que o MDB segue fechado com o Partido dos Trabalhadores de olho em 2022, mas doutor Pessoa até o exato momento não declarou realmente qual tipo de postura deve ter nas próximas eleições, querendo se manter sempre muito independente quando o assunto são as eleições que se aproximam, Edna, mas é uma situação muito delicada. Nós gostaríamos, é claro, que essas situações fossem sempre resolvidas em âmbito particular. Quando ganham a imprensa, realmente se deixa claro uma instabilidade não desejada, visto que estamos falando do prefeito da capital e do presidente da Assembleia Legislativa. Nosso desejo era de de certa forma, um equilíbrio ou de uma maior paz possível, por mais que se peça a situação, não é isso, Edna? Pois é, já nas polarizações que existem em nível estadual, municipal, federal, a gente vem sempre falando dessa questão de um discurso mais pacífico, se não educado, se não complacente. Então, todos os partidos têm suas diferenças, dentro do mesmo partido existem diferenças. Então, se alguém está insatisfeito do mesmo partido, de coligações ou não, tem que sentar e conversar.
é questão de bastidor, é questão de elegância, é questão de respeito até com o eleitor. Então, assim, a gente vê a indignação do Dr. Pessoa, da forma com que ele fala. Então, se realmente ele não concorda com o apoio que vai ser dado ainda ou está sendo dado com as conversas que já estão sendo acertadas para 2022, ele tem que tomar cuidado, porque daqui para lá muita água ainda vai rolar, né? Eu nem gosto de usar a expressão de que na política não existe retrovisor, mas o doutor Pessoa vai ter que realmente, e também o deputado Temístocles, o presidente da Assembleia, também, que é uma pessoa experiente, acho que vão chegar, ou sabe que devem chegar ao ponto de conversa, porque se chegou a esse ponto, é como o Eliezer falou, alguma coisa já desandou e muito aí. E se é um apoio ao Partido dos Trabalhadores, tem que sentar e conversar. Então, mesmo que esteja insatisfeito, eu acho que essa não é a melhor forma, né? Não é a melhor estratégia e o retorno certamente não é bom. João Magalhães, mais uma vez estamos diante de uma falta de planejamento das posturas do prefeito de Teresina. A expressão que ele utilizou, abre aspas, lenga-lenga, dizendo que Temístocles Filho estaria com lenga-lenga sobre as eleições de 2022 para com ele, é uma expressão muito séria, muito forte, pode ofender e realmente vai trazer consequências. Mais uma vez estamos diante do prefeito que fala o que quer, sem pensar nas consequências práticas, políticas, administrativas de seus atos, hein, João? Olha, Lívio, em 2020, a gente que acompanha a política lembra muito bem que logo no começo do ano o doutor Pessoa realmente despontava ali naquelas pesquisas eleitorais como um nome forte para disputar a prefeitura de Teresina. E o que a gente observava de muitos grupos políticos, inclusive aqui da capital, políticos mais experientes, é que faltava ao doutor Pessoa uma imagem ao lado dele de que trouxesse um equilíbrio, de que alguém que desse a sensação de segurança de que o doutor Pessoa teria condições de administrar Teresina. E essa segurança, essa imagem de equilíbrio, o doutor Pessoa encontrou no MDB. O MDB é um partido grande, histórico aqui na capital, tem lideranças muito fortes. É bom lembrar que na campanha eleitoral foi o MDB quem organizou ali a busca por apoios políticos. A gente destaca o nome do próprio deputado Temístocles Filho, que foi o primeiro político do Piauí que acreditou, de fato, no nome de Dr. Pessoa para disputar a prefeitura de Teresina em 2020. Tem também o hoje secretário de Planejamento, João Henrique Souza, que foi o coordenador da campanha, quem conseguiu articular ali, conversa com outros partidos, enfim. São dois líderes do MDB que deram ao doutor Pessoa essa imagem de segurança e de equilíbrio que faltava a ele no decorrer daquele ano de 2020. E agora, quando a gente vê doutor Pessoa chegando na prefeitura, o que a gente observa é que ele nunca demonstrou ter um total poder de comando na gestão municipal. Isso a gente tem falado abertamente e não é só a gente, todo mundo que conhece a política de Teresina tem observado que tem faltado ao prefeito esse traquejo político necessário para se relacionar com o poder legislativo e também para tocar a administração. E hoje, já no 7º mês da administração, a gente observa uma gestão que ainda não se encontrou. Essa questão de 2 reformas administrativas em poucos meses, essa falta de planejamento de ir buscar recursos federais, como o senador Ciro Nogueira destacou. Então, tudo isso tem dado uma pressão muito grande ao prefeito doutor Pessoa. E ele não tem demonstrado realmente o equilíbrio necessário para tratar da administração e, paralelo a isso, trazer uma harmonia na política. E aí, quando a gente observa esse desencontro entre doutor Pessoa e deputado Temístocles Filho, a gente realmente fica vendo aí que a harmonia anda longe do ninho MDBista e principalmente porque doutor Pessoa tem sido bastante pressionado para que de fato sua gestão comece em Teresina e, por outro lado, paralelamente a isso, não consegue também desenvolver uma harmonia do ponto de vista político. Então, como a gestão não tem se encontrado, isso acaba repercutindo muito no relacionamento que o doutor Pessoa tem com outros políticos. É cobrança na administração para todo lado, a população está insatisfeita com o transporte público, a população está insatisfeita com a área da saúde, a população está insatisfeita com o abandono, com o desmonte da área social. Então, tudo isso coloca uma pressão muito grande sobre o gestor que, na falta de um equilíbrio político,
causa essas cenas, como a gente acabou de observar, o prefeito realmente bem chateado e em tom mesmo de cobrança, né, dizendo para o deputado Temístocles Filho parar, entre aspas, de lenga-lenga, porque de fato ele não tem, o doutor Pessoa não tem conseguido aí equilibrar a sua gestão com a discussão política que a gente tem observado até o momento. Lívio, Diga lá, meu filho. eu vejo aí também algo relacionado à possível formação de chapas. Veja bem, o prefeito Dr. Pessoa, no ano de 2018, declarou abertamente voto no presidente Jair Bolsonaro. E aqui no estado do Piauí, nós entendemos essa aliança histórica entre MDB e PT. O PT realmente deve encabeçar esse processo da formação da chapa governista e o MDB se declara firme e forte aliado ao Partido dos Trabalhadores, ao governador Wellington Dias. O MDB é o maior partido da base aliada e esse apoio passa pela concordância da Prefeitura de Teresina. Então, o doutor Pessoa, nesse processo de articulação, precisa se posicionar e precisa se declarar se sente à vontade ou não ao lado do PT, no mesmo grupo em que o PT. Nós observamos, por exemplo, secretários, membros do primeiro escalão da prefeitura, que são bolsonaristas explícitos. E isso com a conivência, certamente, do prefeito de Teresina. Se ele não concordasse, ele já teria podado certos comportamentos. Então vejo aí um distanciamento ideológico político entre o doutor Pessoa e o PT, que pode estar criando espinhos nessa relação com o deputado Temístocles, que faz questão de estar na base do Palácio de Karnak. É bom lembrar também, Lívia e Eliezer, que o doutor Pessoa já chegou várias vezes a dizer que pode procurar um outro caminho, pode procurar um outro partido, exatamente nessa discussão também sobre uma suposta terceira via, que não é só ele que tem falado isso não, como o Eliezer bem lembrou, há nomes lá na Prefeitura de Teresina que sempre tem destacado a necessidade de se criar uma terceira via. Então, sem dúvida nenhuma, além dessa pressão administrativa para que de fato a administração de doutor Pessoa comece em Teresina, há esse clima de tensão pré-eleitoral de 2022 que torna os ânimos aí mais acirrados e coloca a gente diante dessas imagens aí do prefeito utilizando palavras fortes contra o deputado Temístocles Filho. Mas nós estamos diante de uma situação realmente que eu, buscando palavras aqui, não sei nem como me pronunciar, visto que nós observamos que, por assim dizer, a maior entidade bolsonarista do estado do Piauí na atualidade trata-se do senador Ciro Nogueira. É quem realmente tem defendido as bandeiras do presidente Jair Bolsonaro em nosso estado. E nós observamos, a cada dia que passa, um distanciamento de doutor Pessoa da maior liderança bolsonarista da atualidade, que é Ciro Nogueira. Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, não consegue nem se aproximar das pessoas que possuem um discurso ideológico muito semelhante ao dele. De certa forma, o doutor Pessoa não se aproxima do próprio partido, não se aproxima das pessoas com quem tem um discurso ideológico político mais favorável, mais semelhante, e não se aproxima nem da oposição histórica a ele, no caso, o Partido dos Trabalhadores. Edna Maciel, eu quero deixar agora, depois de falar tudo isso, quero deixar a situação para que você possa comentar. Falta gratidão, falta planejamento político por parte de doutor Pessoa com relação ao MDB, na sua opinião? O que é que você me diz sobre isso? Olha, eu acho que é toda essa questão dele dizer que é independente. Essa questão de você dizer que é independente e fazer comentários desse tipo e cobrar que alguém olhe para o passado, como ele cobrou aí do deputado Temístocles, e fazer a gestão que nós estamos assistindo e que o nosso colega João Magalhães bem pontuou aí, fez uma retrospectiva de todas as insatisfações do público, que é quem quis mudança, do eleitor e da eleitora, que é quem o elegeu, aí fica difícil, né? Como é que nós também sempre falamos aqui, você já pontuou hoje, da falta de planejamento, que é o que a gente critica também em nível federal, pontuando aqui em relação à vacina, por exemplo, a vacinação, e tem as consequências que tem hoje, fica difícil. Então, a gente até entende que a pessoa perca o tino, fique chateado, zangado e depois até volte atrás, né, e peça desculpas. Mas o que a gente não entende é como quem está cobrando do partido, aliás, do deputado Temístocles, né, que olhe para trás e veja que já recebeu apoio, possa estar agindo dessa maneira. Porque todos os políticos, se formos ver, se tiver retrovisor,
algum dia, em algum tempo, precisaram se coligar com A, B e C ou de determinados apoios. Até quem a gente nem imagina. Nessa polarização a gente pode ver isso. Então é só ter história, todo mundo tem história. Então eu acho que o doutor Pessoa, mais uma vez eu pontuo, tem que ter cuidado. O MDB, o PMDB realmente já está tendo uma resposta e vai ter uma resposta às declarações, e fica muito difícil administrar uma cidade, fazer o que o povo quer, né? Que é o que? É transporte, é poder ir e vir, são as questões pontuais ligadas a esse período terrível que nós estamos vivendo de pandemia. Então, fica muito difícil politicamente e administrativamente. Eu acho que, se é que eu posso usar essa palavra, eu acho que agora fica tudo muito mais difícil. Independência em política, até com quem você tem em comum, como você citou, fica difícil de seguir. Ainda tem muito chão até 2022, mas já está difícil, eu creio, para o doutor Pessoa. Eliezer, nós observamos aqui a Dina Maciel falando muito bem e nos falou sobre esta busca por uma formação, uma certa forma, aceitação, divulgação à população sobre este perfil de independência do prefeito doutor Pessoa. Mas o que nós estamos observando é que o doutor Pessoa se mostra cada vez mais independente até do próprio partido político, como fez Jair Bolsonaro, mas temos aqui uma situação muito clara. Jair Bolsonaro possui bases muito fixas, muito rígidas. Ele tem os seguidores dele que realmente de certa forma, credenciam a ter uma postura mais independente. Doutor Pessoa, não. Inclusive, as pesquisas mostram que está, cada dia que passa, mais mal avaliado. Pois é, Lívio Galeno, a comparação, ela apresenta aí duas dimensões bastante diferentes. A ascensão do presidente Bolsonaro ao Executivo Nacional vem de uma forma muito personalista. Inclusive, quando foi eleito pelo PSL, o PSL era um partido praticamente inexpressivo no Congresso Nacional e hoje tem a maioria das cadeiras na Câmara dos Deputados. Isso mostra o alavanque que teve com a pessoa de Jair Bolsonaro, um momento bastante particular na história política do Brasil. Doutor Pessoa não. Doutor Pessoa é um político de nível local que precisa de alianças, que necessita de articulações e não pode abrir mão do relacionamento, de um bom relacionamento, com personalidades como o deputado Temístocles, um homem experiente, alguém que trabalha baseado em pesquisas, alguém que conhece muito bem esse processo de formação de chapas, de lançamento de nomes, de candidaturas. E que deu todo o apoio à eleição do doutor Pessoa, viu? Indiscutivelmente, foi preponderante, um fator decisivo, o apoio do deputado Temístocles à pessoa do prefeito de Teresina. Então, de se estranhar, em 6 meses, essa relação já está espinhosa da forma como está, uma plena manifestação de ingratidão por parte do prefeito doutor Pessoa. E aí, João? Olha, Lívio e Eliezer, só complementando essa questão, o que a gente observa realmente é uma dificuldade do prefeito em criar laços consolidados na política, em consolidar laços, em solidificar laços políticos com outros personagens da política piauiense. A gente observa que, apesar de todo o apoio partidário, inclusive é bom lembrar que o MDB tinha outros pré-candidatos, tinha inclusive o deputado estadual Henrique Pires, que é um MDBista raiz, que colocou seu nome à disposição para ser candidato a prefeito de Teresina no passado, mas o próprio deputado Temístocles fez questão de bancar o nome de doutor Pessoa e de colocar todo o partido, a estrutura partidária, questão de financiamento também partidário, para impulsionar o nome de doutor Pessoa. E o que a gente observa agora é que já na gestão o prefeito continua aí com essa dificuldade em deixar cada vez mais sólido o seu relacionamento com outras personalidades políticas. O prefeito meio que caminha aí para um isolamento. É bom lembrar que hoje ele não é aliado do senador Ciro Nogueira, como bem lembrou o Lívio, principal representante de Bolsonaro no Piauí é o senador Ciro Nogueira, pela sua influência lá em Brasília. E hoje o doutor Pessoa é distante politicamente dele. Doutor Pessoa é distante politicamente do governador Wellington Dias. A gente sabe que eles nunca foram grandes aliados,
mas também o governador Wellington Dias tinha uma parceria administrativa com o prefeito Firmino Filho, que sempre foi admirável. Com o Dr. Pessoa, ele não conseguiu imprimir ainda essa marca. E agora, o Dr. Pessoa também parece que tenta afastar até mesmo de Temístocles Filho, que foi quem deu toda a estrutura política necessária para ele se candidatar ano passado e é, sem dúvida nenhuma, um nome da política que é muito experiente, que entende de administração, que entende de política e que, sem dúvida nenhuma, poderia contribuir politicamente com o Dr. Pessoa. Então, nessa necessidade de se tornar realmente independente, de querer ter um caráter personalista, Dr. Pessoa, na verdade, tenha se afastado dos outros líderes políticos, o que faz com que ele fique na cadeira do Palácio da Cidade, mas bem distante, sem comunicação com outros líderes políticos que poderiam aí traçar algum tipo de parceria com ele, o que beneficiaria, inclusive, a população de Teresina. É bom lembrar que a gente discute aqui questões político-partidárias, mas os maiores problemas do Piauí, os maiores problemas de Teresina são administrativos. E aí a gente vê a classe política aí de vez em quando se digladiando, enquanto o que a gente observa na prática, é bom lembrar, é a população precisando de ônibus, é a população precisando da melhoria no atendimento da saúde e o prefeito tendo aí, além de ser desorganizado administrativamente, criando aí questões políticas, querelas políticas, que de fato atrapalham também sua gestão. Perfeito, João. Lívio. Só trocando em miúdos, rapidinho, Eliezer. Não é que nós estamos defendendo aqui que o prefeito Dr. Pessoa tenha que dizer amém para tudo que disse o deputado Temístocles Filho. Ele é o chefe do executivo municipal, por mais que em algumas oportunidades ele se esqueça, ele é o prefeito de Teresina. Não é dizer amém para tudo que Temístocles quer, mas é pelo menos respeitar. Dizer que Temístocles Filho está com lenga-lenga, não sei se seria corajoso demais ou até um pouco de equivocado demais, Eliezer. Pois é, o João Magalhães foi muito feliz em observar esse processo de isolamento que o doutor Pessoa tem vivido. Isso é perigoso, inclusive, para a gestão, porque ninguém governa sozinho. É destacar que políticos e gestores precisam ser maleáveis, flexíveis, entender que nem sempre a sua própria vontade vai prevalecer sobre a dos demais. Eu coloco aqui o exemplo do vice-prefeito e secretário de Finanças. Até um tempo era um ferrenho opositor do Partido dos Trabalhadores, liderou por 4 anos a oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa e hoje é alguém próximo do PT, é quase um petista. O PSB, o seu partido, está na base do governo, indica atualmente a Secretaria de Defesa Civil e se mostra muito confortável com essa situação o vice-prefeito Robert Rios Magalhães, porque acima de concepções pessoais estão os interesses da gestão que precisam ser contemplados. Se me permitem, os Rapidinho, Edna, só te falar uma coisa, antes do seu comentário, Diga. Porque realmente eu acredito que uma pessoa só pode se dar ao luxo de se isolar politicamente se tem pelo menos uma relação muito forte com o eleitorado, que é o que nós não observamos em Teresina. Vai, Edna. Pois é, ouvindo aí o Eliezer agora, e é como a gente falou aqui, por favor, se a pessoa realmente quer se dizer independente, se o gestor, e você fez a análise muito bem feita em relação ao governo federal, para se dizer independente, você tem sim que manter pelo menos a sua ideologia, né, relacionamento com pessoas em que a sua ideologia é parecida e ninguém realmente governa sozinho. E precisa-se sim, para deixar a gestão administrativamente governável, né, organizada, precisa de apoio. E o apoio não é só o apoio técnico, tem que ter o apoio político. Então está faltando demais isso e eu acho que depois de tantas críticas não é possível, não nossas, são as críticas e as respostas da população, do eleitorado que quis tanto essa mudança. Não é possível que o gestor, que os seus assessores não vão realmente repensar nessa estratégia e acalmar um pouco os ânimos e conversar como os políticos bem fazem. É o que nós estamos sempre falando aqui no nosso jornal O Dia News. Não somos a favor nem contra nenhum tipo de político em exercício aqui no estado do Piauí e no Brasil afora. Nós sempre cobramos o respeito ao
telespectador, a você cidadão e a você eleitor, porque realmente observar essas instabilidades é algo que traz muitos prejuízos para a administração pública. Como bem disse João Magalhães, é o objetivo final de tudo, João, é o bem-estar da população. Mas só para encerrar de fato, que eu estou com muito pouco tempo, João, quero deixar aqui uma para você fazer um comentário. Logo mais cedo, no primeiro bloco do Jornal O Dia News de hoje, eu recebi aqui em nossos estúdios o Wallace Miranda, do Partido Novo. E ele disse que ainda espera o início da gestão do Dr. Pessoa, que está se especializando em se transformar no prefeito dos memes, o tio do café, como disse o Wallace Miranda. Como é que você recebe esse tipo de crítica, João? Essa frase demonstra exatamente o improviso com que a gestão da Prefeitura de Teresina tem tocado os seus primeiros meses, e já nem são tão os primeiros, né? Porque já é realmente, de fato, mais de 180 dias. É tempo suficiente para planejar bem uma gestão. Então, quando a gente toca nessa questão dos memes, quando a gente toca de que a gestão ainda precisa começar, e quem falou isso foi o senador Ciro Nogueira, que conhece muito bem a gestão pública, tem uma visão privilegiada por conta do seu histórico de influência, inclusive em Brasília, agora também o representante do Partido Novo, também nessa expectativa de que a gestão comece. Isso demonstra realmente que o ponto central da gestão de Dr. Pessoa é exatamente o improviso. Aí, quando você não tem planejado o que você vai fazer, é necessário realmente que você improvise, mas nem sempre dá certo, e em se tratando de gestão pública, é muito difícil dar certo, porque gestão pública, a gente sabe, é planejamento a médio e longo prazo. Sim. Se isso você não consegue executar, pode ter certeza que improvisar, quando você improvisa, você pode até resolver um problema a curto prazo, mas isso não é uma medida sustentável e nem vai trazer um benefício à população a médio e longo prazo, que é o que a gente espera. São benefícios sustentáveis, ações organizadas e planejadas para que os benefícios fiquem para a população durante muito tempo. Edna Maciel, só compartilhando com você aqui uma realidade, estou muito chateado com o João Magalhães e com o Eliezer, combinaram a gravata e não me avisaram. Tá vendo como é que são as coisas, né, Edna? Me excluíram. Depois. Obrigado, Edna. Boa tarde para você, um prazer sempre te receber. Boa tarde, obrigada a todos, principalmente a nossa audiência. Ser dois, estão me devendo, hein? Boa tarde, viu, João? Boa tarde, Lívia Galeno, boa tarde, Eliezer, Edna e ao telespectador da Dia TV. Eliezer Rodrigues, aquele abraço, bom descanso, até amanhã. Obrigado, boa tarde a todos, até amanhã. Política do Dia.